No seu primeiro voo, ela entrou em pânico, agarrou onde não devia e o CEO milionário se apaixonou. Antes de começar a história, conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não esquece de dar uma nota de 0 a 10 para essa história. Agora, aproveite. Os dedos de Lívia estavam tão cravados nos apoios do assento que parecia que iam afundar no couro. Ela soava como uma chaleira prestes a explodir. Era seu primeiro voo. E, sinceramente, ela não estava nem um pouco preparada para isso. Inspirou fundo, tentando lembrar das dicas que tinha visto no YouTube. Inspira pelo nariz, solta pela boca, pensa em coisas boas. Coisas boas, coisas boas. Repetia baixinho, tremendo como uma folha ao vento. Como se não bastasse, o cinto de segurança parecia mais complicado que código de computador. Puxava para um lado, escapava para o outro. Tentava de novo, e ele enrolava. Já estava lutando com o cinto como se fosse uma cobra invisível. Foi aí que ela ouviu uma voz masculina, grave e absurdamente charmosa. Com licença, acho que esse é o meu assento. Lívia olhou para cima e quase esqueceu de respirar. Alto, cabelos escuros, terno impecável, um relógio que definitivamente não era parcelado, barba bem feita, mandíbula marcada, olhos intensos e o perfume. Ah, o perfume! Se cheiros tivessem nome, o dele seria Tentação Suprema. Ah, claro, desculpa. Ela gaguejou, tentando puxar a mochila que, claro, estava presa no cinto que ela ainda não tinha conseguido fechar. Puxou uma vez, duas. Na terceira, perdeu o equilíbrio, bateu o ombro nele e quase derrubou a garrafinha de água no porta-copos. Ai, meu Deus, desculpa mesmo, que bagunça, murmurou, enfiando a garrafa na mochila como se estivesse tentando esconder uma cena do crime. Ele deu uma risada baixa, divertida, aquele tipo de risada que mistura provocação com elegância. Tudo bem. Primeiro voo? Tão óbvio assim? Soltou sem pensar. Ele sorriu. Nem tanto. Só um palpite. A comissária passou checando os cintos, e claro que o dela estava mais enrolado que a própria vida amorosa. Ela ajudou Lívia, que agradeceu com um sorrisinho envergonhado, querendo desaparecer ali mesmo. Relaxa, ouviu ele dizer. É só um avião. As chances de cair são... Ele fez uma pausa dramática. Lívia virou-se para ele, olhos arregalados. Não, nem termina essa frase, gritou, cobrindo os ouvidos. Ele riu de novo. Brincadeira. Você vai sobreviver. Mal sabia ele que ela não tinha tanta certeza assim. O piloto anunciou a decolagem. Lívia agarrou o apoio com uma mão, e quando o avião deu aquele solavanco típico, seu corpo se moveu mais rápido que o raciocínio. Sua mão voou para o primeiro lugar que encontrou, e agarrou onde definitivamente não deveria. Demorou 2 segundos para entender por que aquilo era tão quente e macio. Os olhos dele desceram, os dela acompanharam. E então... Meu Deus! Sentiu o rosto pegar fogo. O corpo inteiro travou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Exclamou, puxando a mão de volta num pânico total. Ei, calma. Isso aí é meio importante para mim, disse ele, tentando não rir, lançando aquele olhar brincalhão que ela já estava começando a odiar por ser tão perfeito. Geralmente me oferecem um café antes de chegar tão perto, completou sorrindo, claramente se divertindo. Desculpa, eu não quis. Foi o pânico, juro. Eu... Ai, meu Deus! Ela disparou desesperada, querendo cavar um buraco ali mesmo no avião e sumir. Relaxa, respondeu ele, ajeitando o terno. Pelo menos agora você está se soltando. Ele piscou. Ele piscou. Para ela. Senhor, pode por favor desligar minha existência? Eu não aguento mais essa vergonha. Pensou, num colapso interno completo. O avião estabilizou. Ela não. Ficou ali, encolhida, olhando pela janela. Não que desse para ver muita coisa. A visão estava turva de tanto nervoso.
O silêncio entre os dois era preenchido apenas pelo som do motor e pelo coração dela tentando fugir do peito. De vez em quando ela espiava de lado, e ele ainda estava lá, lindo, tranquilo, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de ser vítima do toque mais mal posicionado do planeta. Lívia apertou o rosto, mais vermelha que um tomate maduro, sem ter onde se esconder, o corpo travado, a mente gritando sem parar: Corre! Corre agora! E foi exatamente o que ela fez. Sem pensar duas vezes, destravou o cinto, tropeçou nos próprios pés e praticamente saiu correndo pelo corredor. Esbarrou em outros passageiros, ignorou os olhares e foi direto para o banheiro. Entrou, trancou a porta, encostou as costas nela e respirou fundo. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Repetia, andando de um lado para o outro naquele cubículo minúsculo. O espaço era tão apertado que cada passo batia em alguma coisa. Pia, espelho, parede. Tentava respirar fundo, mas parecia que o ar tinha sumido dali. O rosto queimava, as mãos tremiam, o coração batia tão forte que parecia que ele ia decolar sozinho. Do lado de fora, David observava à distância, encostado em um dos assentos. A princípio, achou engraçado o jeito que ela correu direto para o banheiro, mas então, uma pontinha de preocupação surgiu. Será que ela estava passando mal? Talvez o nervosismo tivesse vencido. Olhou pela janela, notou que o avião começava a atravessar nuvens mais densas e pensou: realmente está um pouco turbulento. Sem pensar muito, ele foi até a porta do banheiro e bateu 2 vezes. Ei, tá tudo bem aí dentro? Perguntou, tentando soar preocupado, mas a diversão na voz dele era impossível de esconder. Lívia congelou por dentro. Não, não, impossível. Não pode ser ele. Ela encarava a porta como se ela fosse começar a falar a qualquer segundo. No momento em que esticou a mão para abrir, o avião deu um leve tranco. A porta se escancarou e David, que estava apoiado nela, foi lançado direto para dentro do banheiro. Ai! Exclamou, tropeçando para frente. Ah! Gritou Lívia, se prensando contra contra a parede, quando aquele homem alto praticamente caiu em cima dela. O espaço, que já era minúsculo, agora parecia do tamanho de uma caixa de sapato. Eles estavam colados, literalmente ombro a ombro, os rostos tão próximos que conseguiam sentir a respiração um do outro. David se apoiou na parede para não cair, mas uma das mãos acabou pousando na cintura dela. Instintivamente, Lívia agarrou o ombro dele, tentando criar um espaço que claramente não existia. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse uma palavra. Ficaram ali, completamente imóveis, se encarando, respirando rápido, tentando processar aquela situação totalmente absurda. Foi então que ela percebeu. Estava olhando direto nos olhos dele. E pior, ele sorria, um sorriso discreto, meio divertido, meio provocador e completamente impossível de ignorar. O coração dela disparou. As mãos suaram e, sem pensar, sem conseguir impedir a própria boca, ela soltou. Quer saber? Me beija logo. Se esse avião cair, pelo menos eu morro feliz. Os olhos de David se arregalaram por um segundo, mas então o sorriso cresceu, ainda mais encantado. Ele inclinou o rosto e aconteceu. O beijo. Começou rápido, um pouco atrapalhado pelo espaço apertado, mas logo se transformou em algo intenso, quente, absurdamente elétrico, como se toda a atenção, desde que ele se sentou ao lado dela, tivesse explodido de uma vez. As mãos dele apertaram a cintura dela, puxando-a ainda mais para perto, se é que isso era possível naquele cubículo. Sem pensar, ela passou os braços pelos ombros dele, sentindo cada músculo, cada detalhe, como se quisesse decorar tudo. O gosto do beijo era desafiador, nervoso, cheio de adrenalina e, ao mesmo tempo, surpreendentemente bom. Bom demais. O coração dela parecia uma bateria de escola de samba batendo no peito.
Ela não sabia se ria, se tremia ou se torcia para que aquele avião nunca pousasse, mas, como toda cena de filme, alguém bateu na porta. Com licença, veio a voz impaciente da comissária do lado de fora. Está tudo bem aí dentro? Os dois pularam, se afastando, ofegantes, olhos arregalados, tentando recuperar o fôlego e talvez a dignidade que tinha ficado entre a turbulência e aquele beijo. David respirou fundo, arrumou o cabelo e lançou um olhar para Lívia, aquele mesmo sorriso irresistível. Acho que a gente devia voltar, né? Disse ele, meio sem graça, meio achando graça de tudo. Lívia apenas assentiu, vermelha, desejando poder se transformar numa partícula invisível e desaparecer para sempre. Ele abriu a porta. A comissária olhou os dois de cima a baixo, ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Apenas cruzou os braços e observou enquanto eles passavam. De volta aos assentos, o silêncio entre eles era tão alto quanto o barulho das turbinas. Lívia não conseguia nem virar o rosto. Assim que o avião pousou, antes mesmo de alguém desabotoar o cinto, ela já tinha pegado a bolsa, soltado o cinto e disparado. Tchau! Gritou, sem olhar para trás, praticamente correndo pelo corredor até sumir na saída. David, ainda sentado, a seguiu com os olhos. Aquele redemoinho de cabelo, mochila e vergonha desaparecendo no meio dos passageiros. Ele respirou fundo, cruzou os braços, olhou pela janela e sorriu. Definitivamente a passageira mais interessante que já conheci, pensou. E sem nem perceber, aquela história estava só começando. O táxi parou em frente ao prédio. Leia encarou a estrutura gigantesca com uma mistura de empolgação, nervosismo e puro pavor. Bem-vinda a Nova York. O motorista a ajudou a colocar as malas na calçada. Ela respirou fundo, tentando segurar uma ansiedade que parecia maior que todos os arranha-céus juntos. Ivia estava diante do imenso prédio de vidro que abrigava uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. O coração disparado, as mãos suando, os nervos piores do que durante a decolagem do avião. Ela segurou firme a bolsa, ajeitou a blusa, respirou fundo e repetiu mentalmente. Profissional. Séria. Especialista. Profissional. Séria. Entrou no saguão elegante. Olhou ao redor, paredes de mármore, elevadores de aço escovado, o gigantesco logo da empresa brilhando na parede. Na recepção, uma mulher simpática sorriu. Bom dia. Seu nome, por favor? Lívia Souza, disse, alisando o cabelo. Sou a nova especialista de TI. Ah, sim. Você está na lista de novos contratados. Suba até o 15º andar. A recepcionista lá vai te levar para a sala de apresentação. Obrigada. Ela sorriu, tentando esconder o nervosismo. Entrou no elevador, apertou o botão e tentou, sem sucesso, se acalmar. A cada andar, parecia que seu estômago caía um pouco mais. Quando as portas se abriram, outra recepcionista a aguardava e indicou o corredor à direita, onde um grupo de novos funcionários esperava diante de uma sala. Ela se juntou a eles e respirou fundo. Tudo bem, só uma apresentação. Depois disso, começo no setor de TI, conserto uns computadores, mexo em umas redes e sigo com a vida. A porta se abriu. Podem entrar agora, disse uma assistente. O grupo entrou e se acomodou em torno de uma grande mesa de reunião. Lívia sentou-se perto da ponta, alisou a saia e observava discretamente os outros, até que ouviu uma voz que ela conhecia, uma que sinceramente não esperava, nem queria ouvir tão cedo. Bom dia a todos! A voz ecoou pela sala. Lívia congelou. Não, não, não pode ser. Virou-se devagar, como se o tempo tivesse desacelerado. E lá estava ele, David, alto, imponente, mesmo terno impecável.
mesmo cabelo perfeitamente penteado, e aquele mesmo sorriso, meio sério, meio provocador, que parecia feito para desarmar qualquer um. Ele, o homem do avião, o homem do banheiro, o homem do beijo. E agora, ela descobria que ele era também o CEO da empresa. Por alguns segundos, o cérebro de Lívia simplesmente travou. Nada fazia sentido. Era como se alguém tivesse apertado um botão de erro fatal em sua mente. Ela arregalou os olhos, prendeu a respiração, sentiu o rosto esquentar e, num impulso, afundou um pouco na cadeira, tentando, de qualquer maneira, se tornar invisível. Meu nome é David Miller. Sou o CEO desta empresa. É um prazer imenso dar as boas-vindas a todos vocês. Espero que estejam prontos para um desafio incrível. A voz dele era firme, segura, com um tom que dominava a sala. Mas, em certo momento, ele parou. Os olhos dele percorreram a mesa, passando por rosto após rosto, até que pousaram em Lívia. E naquele segundo, ele congelou também. O sorriso dele vacilou, só por um instante. Foi rápido, quase imperceptível, como se tivesse perdido o ar por um segundo. Mas logo endireitou o paletó, respirou fundo e continuou. Alguns de vocês vão trabalhar em áreas administrativas, outros em desenvolvimento, finanças, marketing e, é claro, tecnologia da informação, que é uma das bases desta empresa. Lívia, por outro lado, estava à beira de um colapso mental completo. Não, não, não. Isso não pode ser real. Isso não está acontecendo. Não está acontecendo. O homem que eu. O homem que eu beijei dentro do banheiro de um avião é o meu chefe. Ela suava, tremia, o coração disparado, as mãos úmidas, o corpo inteiro em alerta. Levanta e corre, Lívia. Simples. Levanta, sai andando, entra no elevador e desaparece. Ninguém vai notar. Mas suas pernas não obedeciam. David também parecia estar lutando com os próprios pensamentos. O olhar dele evitava o dela, mas sempre acabava voltando. E de vez em quando, um sorriso pequeno, quase escondido, escapava, como se dissesse: sim, a gente se conhece bem. Quando a apresentação acabou, a assistente começou a chamar os nomes, apresentando os departamentos. Lívia Souza! Ela se levantou quase tropeçando na cadeira, totalmente instável. Quando se aproximou, David ajustou o terno, respirou fundo e sorriu. Aquele meio sorriso, torto, levemente perigoso e completamente irresistível. Bem-vinda, Lívia, disse ele, estendendo a mão. Ela olhou para a mão dele, depois para os olhos, depois para a mão de novo, e apertou. O mesmo choque elétrico, exatamente como no avião. Obrigada, ela gaguejou, quase engolindo a própria língua. Ele segurou a mão dela um segundo a mais do que precisava, mantendo os olhos fixos nos dela. Vai ser interessante trabalhar com você, disse ele, com uma entonação que carregava 1000 significados. Lívia queria derreter, queria sumir, queria virar uma planta decorativa e desaparecer naquele exato momento. Mas não. Aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, Lívia acordou mais ansiosa do que nunca. Por mais que tivesse tentado dormir, sua mente rodava o mesmo filme sem parar. E o título era simples: Vida nova, cidade nova, emprego novo. E zero chance de encontrar aquele homem de novo. Sussurrou para si mesma, tentando, de verdade, acreditar nisso. Quais eram as chances em uma cidade com mais de 8 milhões de pessoas? Zero. Absolutamente zero. E mesmo assim, ali estava ela. Lívia agarrou suas malas, ajustou a mochila nos ombros e caminhou determinada em direção ao prédio onde passaria a morar com sua melhor amiga, Camila. As duas se conheciam desde a faculdade, e assim que Lívia contou que seria transferida para o escritório de Nova York, Camila nem hesitou.
Ofereceu seu apartamento na mesma hora. Quando a porta se abriu, Camila apareceu com os braços abertos e um sorriso gigante no rosto. Finalmente, bem-vinda, garota. Elas se abraçaram como se não se vissem há anos, mesmo tendo feito uma videochamada na noite anterior. Você não faz ideia de como foi essa viagem, Lívia começou, largando as malas em um canto. Lá vem história. Camila riu, cruzando os braços. Me conta tudo. Lívia respirou fundo, colocou as mãos no rosto e começou a descrever tudo. A briga com o cinto de segurança, o homem incrivelmente bonito que se sentou ao lado dela, o momento absolutamente vergonhoso durante a decolagem e, para completar o caos, um beijo completamente inesperado no banheiro do avião. Os olhos de Camila se arregalavam a cada detalhe. Pera! Você fez o quê? Ela gritou, antes de cair na gargalhada. Lívia, sério? Eu sei. Lívia andava de um lado para o outro. Foi reflexo, pânico, e de repente, rolou. Um beijo, no banheiro do avião. Camila ria tanto que teve que segurar a barriga. Isso não é vida real. Isso é roteiro de filme? Pois é. Mas acabou ali. Eu literalmente saí correndo do avião no segundo que aterrissou. Nunca mais vou ver aquele homem. E sinceramente, melhor assim. De jeito nenhum. Isso é destino, garota. Camila piscou. Mas ok. Foco. Amanhã é seu primeiro dia na empresa. Você vai arrasar. Isso! Foco. Lívia respondeu, assentindo. Nova vida. Começo do zero. Sem mais vergonha. Sem mais confusão. Se ao menos ela soubesse. Na manhã seguinte, o homem do avião. O banheiro. O beijo. É o meu chefe. Virava de um lado para o outro na cama, encarando o teto, tentando se convencer de que estava tudo bem, que ela era profissional, que era uma técnica de TI qualificada, e que aquele detalhe mínimo, também conhecido como o beijo dentro do banheiro do avião, ia continuar exatamente onde deveria, no passado. Profissional. Lívia. Foco no trabalho. Esquece. Repetia isso para si mesma, enquanto tomava café, arrumava o cabelo e se olhava no espelho pela 20ª vez. Camila, sua melhor amiga, apareceu encostada no batente da cozinha com uma caneca na mão. Isso tudo só para ir trabalhar? Ou você vai casar e esqueceu de me contar? Camila, respondeu ela, segurando a escova como se fosse desmaiar. Meu chefe. O meu chefe é aquele homem. Aquele que eu conheço. E, sinceramente, isso só piora. Camila cruzou os braços, claramente se divertindo com o caos. Isso tá virando um filme. Lívia suspirou fundo, pegou a bolsa e encarou a porta. Tudo bem. Eu consigo. Vou focar no trabalho. Sou profissional. Fria. Técnica. Imune. Ah, respondeu Camila, tentando não rir. Só tenta não derrubar a empresa inteira hoje, tá? Tá? Mal sabia ela que o prédio da empresa parecia ainda maior e mais intimidador do que no dia anterior. Mas dessa vez, Lívia respirou fundo, ergueu o queixo e entrou no elevador, decidida a não deixar seus pensamentos sabotarem o próprio futuro. Ao chegar no departamento de TI, foi recebida por Lucas, um dos analistas, que logo entregou um crachá e apontou a mesa onde ela iria trabalhar. Bem-vinda ao caos. Digo à equipe. Brincou ele sorrindo. Obrigada. Ela respondeu, ajustando o laptop e se familiarizando com o sistema. Não se preocupe, bagunça tecnológica é meio que a minha praia. Conectou-se à rede, abriu os sistemas internos e começou a revisar algumas das solicitações que já estavam atribuídas a ela. Mas havia um pequeno problema. Um detalhe. Uma variável impossível de controlar. O cérebro dela simplesmente se recusava a apagar a imagem de David. Foco, Lívia. Trabalho, planilhas, código, rede. Tentou parecer ocupadíssima, extremamente dedicada,
mas não estava funcionando. Cada vez que alguém passava pelo corredor, ela olhava de relance, torcendo, ou talvez temendo, não vê-lo. Mas é claro que ele apareceu. Do nada, aquela figura alta e marcante surgiu na porta do departamento de TI, terno impecável, pasta nas mãos, que claramente ele não precisava. Com licença. A voz firme, séria, mas com aquele tom que ela já começava a reconhecer, provocador, brincalhão. Eu só queria saber, as cadeiras estão boas? Silêncio. Lucas olhou para ele, confuso. As cadeiras? David pigarreou, mantendo os olhos fixos em Lívia. Se estão confortáveis. Eu não gostaria que meus funcionários sofressem com dores nas costas. Ergonomia é tudo. Lívia quase engasgou com a própria respiração. Ele não está perguntando isso. Ele não veio aqui por causa de uma cadeira, pensou, lutando contra a vontade de enfiar a cabeça dentro do laptop. Ah, sim. Tudo perfeito. Muito confortável, respondeu, forçando um sorriso, sem saber o que fazer com as mãos. Ótimo. Ele sorriu, olhando direto nos olhos dela. Se precisar de qualquer coisa, estou logo ali. E com isso, virou as costas e foi embora, deixando atrás de si um rastro de silêncio, confusão e muitos gritos internos. Assim que ele desapareceu no corredor, Lucas virou para ela, sobrancelha arqueada. Isso foi estranho? Foi. Ela respondeu, enfiando o rosto no monitor. Ele provavelmente só se importa muito com ergonomia. Claro, ergonomia. Lucas respondeu, tentando não rir. Horas se passaram, e isso não ajudou em nada o estado mental de Lívia. Tentava focar nos chamados, nos relatórios, no código, mas os pensamentos escapavam. Até que uma ideia surgiu. Uma ideia completamente sem sentido. Olhou para o sistema de rede. Viu o nome do computador principal. Confirmou o login. Sim, era ele. David Miller, o CEO. Respirou fundo. Isso é loucura, sussurrou. Mas antes que sua parte racional pudesse gritar mais alto, ela clicou. Desconectar. Pronto. O computador dele perdeu a conexão. O arrependimento veio instantaneamente. Meu Deus, o que foi que eu fiz? E então o telefone interno acendeu. Chamada recebida. David Miller. Ela engoliu seco. Atendeu. Suporte técnico. Bom dia. Bom dia, Lívia. A voz firme, mas com aquele fundo de divertimento que ela já conseguia identificar. Parece que perdi a conexão. Ah, é mesmo? Nossa, que estranho. Tentou soar surpresa. Bem estranho, ele respondeu. Você poderia vir até meu escritório dar uma olhada? Claro, estou indo. Ela se levantou com o coração disparado. Pegou o laptop, arrumou a blusa, respirou fundo e caminhou até a sala dele tentando parecer profissional, mesmo que por dentro estivesse prestes a desmaiar. Ao chegar, ele abriu a porta e deu espaço para ela entrar. Pode entrar, disse sorrindo. O escritório era enorme, elegante, com uma parede inteira de vidro com vista para Manhattan. Uma mesa organizada, uma estante cheia de livros e alguns certificados emoldurados nas paredes. Ela caminhou até a mesa, abriu o laptop e fingiu estar completamente focada. Deixa eu verificar aqui, disse, digitando rápido. David cruzou os braços, encostou na mesa e apenas a observava. Sabe, começou, com um tom casual. Se toda falha na rede fosse assim interessante, talvez eu devesse desconectar minha internet com mais frequência. Lívia parou de digitar por um segundo, sentindo o rosto pegar fogo. Bom, às vezes essas coisas acontecem, respondeu quase gaguejando. Coisas de tecnologia. Ele se aproximou um pouco, parando ao lado dela, apoiando uma mão na mesa, praticamente a cercando. Me diz uma coisa, Lívia. A voz mais baixa, mais suave, com um toque perigoso. Isso foi mesmo um problema técnico? Ou um pedido de socorro disfarçado? Os olhos dela se arregalaram. Ela não fazia ideia do que responder.
E eu não sei do que você está falando, disse, desviando o olhar. David soltou uma risada baixa. Claro que não, murmurou, se afastando de novo e voltando a se encostar na mesa. Mas, sabe, se minha internet cair outra vez, acho que vou começar a desconfiar. Lívia ajustou o laptop, reconectou a rede dele, que obviamente foi ela mesma quem derrubou, e respirou fundo. Tudo certo. Já está funcionando. Se levantou. Perfeito. Ele cruzou os braços. Sabe, você é uma excelente técnica. Ela sorriu, meio sem jeito, abraçando o laptop contra o peito como se ele pudesse protegê-la. Obrigada. Ela respondeu, tentando segurar o riso, apertou os olhos e quase tropeçou ao sair da sala, enquanto David ficou para trás, sorrindo sozinho e balançando a cabeça. Definitivamente a funcionária mais interessante que já passou por aqui, pensou, observando Lívia desaparecer no corredor. Do lado de fora, ela se encostou na parede, respirou fundo e sussurrou para si mesma. Isso vai dar trabalho. O relógio marcava exatamente 8h47, quando Lívia entrou novamente no prédio da empresa naquela manhã. Café em uma mão, bolsa na outra, andava pelos corredores tentando parecer natural, mas não estava funcionando. Sua mente estava ocupada demais, reprisando tudo o que havia acontecido no dia anterior. David. A conexão que ela desligou sem querer. O olhar dele. Aquele sorriso provocador. A forma como ele se aproximava e falava, como se cada palavra tivesse uma segunda intenção cuidadosamente calculada. Ela sorriu sozinha, apertando o copo de café contra o peito. Foco, Lívia. Foco. Trabalho. Redes. Tecnologia. Profissionalismo. Repetia mentalmente. Cumprimentou alguns colegas, sentou-se em sua mesa, ligou o laptop e respirou fundo. Hoje vai ser tranquilo. Só trabalho. Nada de incidentes. Ela não fazia ideia de como estava errada. Cerca de 30 minutos depois, o painel de alerta da rede começou a piscar. A princípio, Lívia achou que fosse só mais um problema de rotina. Acontece. Pequenos bugs. Servidor temporariamente fora. Algum departamento forçando um sistema antigo. Mas no momento em que ela abriu o console de segurança, o sorriso sumiu. Linha após linha de código começaram a aparecer na tela. Conexões externas, requisições não autorizadas, várias tentativas de acesso a diferentes servidores. Os olhos dela percorreram o código e naquele instante, todos os alarmes em sua mente dispararam. Isso não é um bug, sussurrou, olhos arregalados. É um ataque. Imediatamente abriu o painel de firewall. Confirmado. Um ataque hacker. Em tempo real. Os números saltavam. Mais de 400 tentativas de acesso por segundo, vindas de diferentes IPs espalhados por vários países. Era um ataque coordenado. O pânico começou a crescer, mas em vez de travar, Lívia ativou um modo que poucos conheciam: foco absoluto. Lucas! Chamou, levantando-se. Tá vendo isso? Lucas olhou para a tela dele, digitou alguns comandos e os olhos dele se arregalaram. O quê? Como? Ataque externo, respondeu, puxando o teclado para mais perto. Estão tentando invadir os nossos servidores de dados. 2 colegas ouviram e vieram correndo, abrindo seus próprios consoles, mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, Lívia viu algo que fez seu coração disparar ainda mais. Eles estão tentando acessar a pasta confidencial, disse, digitando rapidamente. Não era uma pasta qualquer. Ela continha contratos milionários, documentos fiscais, patentes, dados sensíveis da empresa, até projetos que ainda não haviam sido lançados no mercado. Se aquelas informações vazassem, poderiam causar prejuízos de bilhões. A gente tem que bloquear, gritou Lucas, já suando. Lívia olhou para a equipe, respirou fundo e tomou o controle. Todo mundo, fecha as telas agora. Deixa comigo. O quê? Lucas ficou confuso. Confia em mim. Só faz. Eles se entreolharam, mas obedeceram. Lívia ativou o modo administrador do sistema, um acesso que apenas pouquíssimas pessoas da empresa tinham. Seus dedos começaram a voar sobre o teclado.
Sua mente construiu em segundos uma estratégia que normalmente levaria horas. Vamos, vamos, hoje não. Não na minha rede, murmurava, mordendo o lábio. Primeiro, redirecionou os IPs invasores para um servidor falso, uma armadilha. Depois, ativou um protocolo de isolamento, transferindo todos os dados sensíveis para um ambiente seguro, completamente desconectado da rede externa. Mas os invasores eram rápidos, muito rápidos. A cada bloqueio que ela criava, eles encontravam outro ponto fraco. Vocês não vão passar por mim, disse entre os dentes, ativando uma camada extra de criptografia, algo que nem fazia parte do protocolo da empresa, mas que ela mesma havia criado anos antes num projeto pessoal, e quando parecia que tudo ia se estabilizar. Mais uma tentativa. Dessa vez, pelo portão de acesso interno. Sério? Até por aqui? Disse, avançando a cadeira e digitando tão rápido que parecia uma pianista em pleno concerto. Criou um script de defesa que transformava qualquer tentativa de acesso num labirinto sem saída. Os hackers caíam na armadilha. Tentavam de novo, reiniciavam, insistiam, mas não conseguiam mais avançar. E finalmente, depois de quase 20 minutos de tensão absoluta, o painel de controle começou a estabilizar. As linhas do ataque começaram a sumir. As conexões não autorizadas estavam sendo encerradas. Ela havia vencido. Lívia soltou um suspiro. Nem tinha percebido que estava prendendo a respiração. Olhou para o lado, e todos os colegas estavam parados olhando para ela com uma mistura de choque, admiração e total incredulidade. Tá tudo bem? Alguém perguntou quase sem voz. Lucas perguntou, quase sussurrando. Ela se virou na cadeira, arrumou o cabelo, cruzou os braços e respondeu tentando recuperar o controle. Por enquanto, sim. O ataque foi bloqueado. Todos os pontos de acesso foram redirecionados e os dados estão seguros. Aquilo foi... Lucas nem conseguiu terminar a frase. Foi insano. Ela completou soltando um longo suspiro. E se alguém puder me trazer uma garrafa de água, eu agradeceria muito. Os colegas riram, aliviados, mas no fundo todos sabiam. Ela tinha acabado de salvar a empresa. Enquanto isso, do outro lado do andar, David estava em uma sala de reuniões com 3 diretores quando seu celular começou a vibrar sem parar. Notificações internas, alertas do sistema, mensagens da equipe de TI. Ele franziu a testa, interrompendo o diretor financeiro no meio da frase. Um momento, disse pegando o telefone. Conforme lia as mensagens, seu rosto foi mudando, ficando sério. O que está acontecendo? Perguntou um dos diretores. David não respondeu. Apenas se levantou, ajeitou o terno e caminhou com passos decididos em direção ao departamento de TI. Assim que chegou na porta, a primeira coisa que viu foi Lívia, ainda recuperando o fôlego, ajeitando o cabelo, enquanto o monitor exibia os últimos logs do ataque sendo bloqueado. "O que houve?" Ele perguntou, com a voz firme, olhando direto nos olhos dela. Todos ficaram em silêncio, abrindo caminho. Lívia se levantou, segurando o notebook contra o peito e explicou. "A empresa foi alvo de um ataque externo. Eles tentaram invadir a rede para acessar a pasta confidencial. Se eu não tivesse isolado os dados e criado um bloqueio de emergência, a gente teria perdido tudo." David a encarou. Seu olhar misturava surpresa, choque e pura admiração. "Você conseguiu parar o ataque sozinha?" perguntou, dando um passo à frente. Ela respirou fundo. "Sim, eu notei uma falha de segurança no sistema. Nenhum dos protocolos atuais estava funcionando, então eu improvisei." Ele cruzou os braços, olhando para ela como se estivesse descobrindo um lado completamente novo daquela mulher. Além de linda, ela é genial, pensou, sem conseguir evitar. Mas não disse isso. Apenas esboçou um leve sorriso e ajeitou o paletó. "Quero um relatório completo na minha mesa. E... parabéns, Lívia", disse, mantendo o olhar fixo nela um pouco além do necessário. "De verdade. Excelente trabalho." Lívia sentiu as bochechas esquentarem, mas manteve a postura.
Sim, senhor. Pode deixar. Ele conteve um sorriso maior, lançou um último olhar e, antes de se virar para sair, disse num tom mais baixo: Se eu não soubesse que você trabalha com TI, diria que é uma agente secreta. Ela segurou a risada, balançou a cabeça e voltou a se sentar, fingindo focar no relatório. David caminhou de volta ao seu escritório, mas enquanto andava, não conseguiu evitar o pensamento. Definitivamente, além de linda, essa mulher é brilhante. E sem perceber, o CEO, sempre frio, calculista e totalmente focado no trabalho, estava começando a se apaixonar. No dia seguinte, a empresa parecia diferente, mais agitada. Pessoas indo e vindo, telefones tocando sem parar, e no ar, algo que ninguém sabia dizer o que era, mas estava ali. Lívia percebeu assim que passou pela porta, com um café na mão e a mochila no ombro, tentava parecer a pessoa mais tranquila do mundo, mesmo que por dentro sua mente ainda estivesse a 1000 por hora, processando os últimos acontecimentos. Concentre-se. Hoje é só trabalho. Nada além de trabalho. Ela repetia mentalmente, tentando ignorar a possibilidade de cruzar com David a qualquer momento pelos corredores, mas era impossível não notar. David estava inquieto como nunca. Andava de um lado para o outro com pastas nas mãos, atendendo ligações sem parar, falando rápido e com um tom de urgência que não era comum nele. Curiosa, Lívia o observava discretamente de sua mesa, enquanto fingia revisar os logs do sistema. Toda vez que ele passava, ela ouvia fragmentos como: Isso precisa ser fechado até sexta. Sem tradutor, sem acordo. Não, eu preciso de alguém fluente, mas ainda não encontrei ninguém com o perfil certo. Ela franziu a testa. Que confusão é essa? Durante toda a manhã, ela o viu navegando em sites de agências de tradução, abrindo cadastros, analisando perfis e, no fim de cada busca, balançava a cabeça, claramente frustrado com tudo o que encontrava. Com o tempo, a tensão só aumentava. Lucas, seu colega da TI, também percebeu. Tem algo grande acontecendo, disse, balançando a cabeça e olhando para a sala da diretoria. Ele está assim desde que chegou. Lívia assentiu. Também notei. Parece que o mundo está acabando lá dentro. Será que algum contrato foi por água abaixo? Lucas perguntou, curioso. Pode ser. Ou talvez só não sejam cadeiras tão confortáveis assim. Lívia respondeu, rindo, e os dois riram juntos, mas no fundo, a curiosidade só aumentava. O dia se arrastava entre um chamado de suporte e outro. Lívia tentava manter o foco, mas de vez em quando seus olhos se perdiam no corredor, observando David andar de um lado para o outro, checando o celular, franzindo a testa, nitidamente estressado. No meio da tarde, ela percebeu que ele estava ainda mais tenso do que antes. Uau! Murmurou para si mesma. Nunca vi ele assim, tão, sei lá, estressado. O clima permaneceu assim até quase o fim do expediente. O escritório começava a esvaziar, a maioria dos funcionários já tinha ido embora. Aproveitando o momento de silêncio, Lívia decidiu finalmente ligar para a prima na Alemanha. Precisava resolver de uma vez por todas aquele problema antigo, com uma conta bancária que ainda mantinha dos tempos de intercâmbio. Assim que a ligação completou, ela automaticamente mudou para o alemão. Hallo, Alice! Ist das Spülmaschine, disse, gesticulando naturalmente como se fosse a coisa mais comum do mundo. A conversa fluiu rápida, cheia de expressões, sotaque impecável, espontaneidade. O que Lívia não sabia era que, exatamente naquele momento, David caminhava distraído pelo corredor, com alguns papéis na mão. Ele parou de repente, ficou congelado por alguns segundos, olhando na direção da sala dela com uma expressão de surpresa, incredulidade e alívio. O CEO, que já estava à beira de um colapso tentando achar um tradutor, simplesmente ficou ali, paralisado, ouvindo o alemão perfeito de Lívia. Piscou algumas vezes, como tentando entender o que estava ouvindo. Cruzou os braços e se encostou casualmente no batente da porta, apenas escutando.
Quando ela desligou e se virou, quase teve um ataque do coração. Ele estava ali, parado, observando com um olhar intenso de curiosidade. E algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Você, começou ele, levantando uma sobrancelha. Você fala alemão? O choque foi tão grande que Lívia quase deixou o celular cair. Nossa, tentou disfarçar. Ah, sim, sim. David entrou um pouco mais na sala, cruzando os braços, a cabeça levemente inclinada, nitidamente intrigado. Como isso é possível? Ela respirou fundo, colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha e explicou. Fiz um intercâmbio na Alemanha por quase 2 anos. Morei com minha prima, depois voltei, mas sempre mantivemos contato. Então nunca perdi a prática. Ele estreitou os olhos, processando a informação, e então sorriu. Você não faz ideia de como acabou de resolver o maior problema do meu dia. Como assim? Perguntou ela, um pouco desconfiada. David se aproximou, apoiou uma das mãos na mesa dela, o outro braço ainda cruzado. Tenho uma reunião importantíssima na Alemanha. Um acordo bilionário com investidores que não se sentem confortáveis falando inglês. Passei o dia inteiro procurando um tradutor, mas ninguém se encaixa. Os olhos de Lívia se arregalaram. E onde eu entro nisso? Ela cruzou os braços, já antecipando alguma ideia absurda. Ele sorriu, inclinando-se ligeiramente. Você vai comigo. O quê? Ela praticamente pulou da cadeira. Não? Espera? Como assim? É simples, respondeu ele, como se explicasse que ia pedir um café. Você fala alemão perfeitamente, já trabalha aqui. Confio muito mais em você do que em qualquer tradutor externo que não entende nada do nosso negócio. Ela piscou várias vezes, tentando entender se aquilo era real. Você. Você quer que eu vá com você para a Alemanha? David assentiu, braços cruzados. Exatamente. Lívia abriu a boca, depois fechou, completamente sem palavras. Eu sou técnica de TI. Trabalho com código, redes, roteadores, não com contratos internacionais. Ele deu de ombros. Agora, além de tudo isso, você também é minha intérprete oficial. Ela levou as mãos à cabeça, se levantou e começou a andar de um lado para o outro, já em modo pânico total. Isso é loucura. Eu ainda nem acredito que tive coragem de... Sabe, aquele voo, aquele banheiro, aquele beijo. E agora, outro avião? De novo com você? David soltou uma risada divertida, apoiando o queixo na mão, claramente se divertindo com o surto dela. Exatamente, um avião. Mas dessa vez muitas horas. Ela respirou fundo, apertou os olhos e segurou firme na cadeira. Você está falando sério? Mais sério impossível, respondeu ele, olhando direto nos olhos dela. Esse contrato é muito importante e você é exatamente a pessoa que eu preciso do meu lado nessa reunião. Por alguns segundos, Lívia ficou completamente imóvel, encarando-o. A mente dela disparava, tentando entender todos os significados por trás daquilo. Então, sussurrou quase para si mesma. De novo, num avião, com ele. Senhor, me ajuda. David não se aguentou. Caiu na gargalhada, balançando a cabeça, os braços cruzados. Melhor começar a arrumar as malas, Lívia. Nosso voo é amanhã à noite. Amanhã? Ela praticamente gritou. Isso já passou dos limites. Ele piscou, divertido. Bem-vinda ao meu mundo. E naquele exato momento os dois souberam, embora nenhum deles admitisse, que aquela viagem não seria apenas a trabalho. Quando Leia acordou no dia seguinte, a primeira coisa que passou pela sua cabeça foi: isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava. Ela estava mesmo prestes a embarcar em um avião, de novo, com David. E dessa vez, não era um voo doméstico, era internacional. Mais de 10 horas no ar, 10 horas com ele, dentro de um avião. Socorro. Camila, claro, estava se divertindo horrores, assistindo a amiga andar de um lado para o outro, empacotando as coisas como se estivesse indo para Marte, e não para a Alemanha. Relaxa, garota.
Quanto tempo você acha que vai ficar lá? Eu não sei o que levar. Não sei como se arruma uma mala para uma viagem de negócios com o meu chefe, que também é aquele homem, respondeu Leia, jogando uma blusa na cama, completamente perdida. Camila cruzou os braços, rindo. Você tá levando mais ansiedade do que roupa, Leia gemeu, levando a mão à testa. Eu só. Eu não posso errar, nem um pouquinho. Mal sabia ela. O aeroporto parecia ainda mais intimidante que da última vez, mas agora Lívia respirou fundo e repetiu para si mesma: mãos no apoio de braço, só no apoio de braço. Quando avistou David perto do portão de embarque, o ar pareceu sumir dos pulmões. Ele estava impecável. Camisa social azul clara, blazer sob medida e aquela presença que fazia o resto do mundo desaparecer. Ele sorriu ao vê-la. Fico feliz que veio. Eu disse que viria, não disse? Ela respondeu, ajustando a alça da bolsa no ombro, tentando não parecer uma adolescente nervosa. Passaram pela imigração, embarcaram e se acomodaram na primeira classe. Sim, ele fez questão disso. Assim que sentou, Lívia sentiu aquele frio no estômago voltar com tudo. Apertou os apoios de braço como se estivesse prestes a encarar uma montanha russa. Hoje não, mão. Você não vai me envergonhar hoje. David notou e sorriu, achando tudo aquilo absurdamente adorável. Relaxa, Leia. Vai dar tudo certo, disse ele, com aquele tom provocador que ela já conhecia bem. E pelo menos dessa vez, sem turbulência, ela inspirou fundo. Eu tô bem. Eu tô bem. Repetia, segurando o assento como se fosse um colete salva-vidas. Enquanto o avião decolava, ela manteve as mãos firmes, olhos fixos à frente, decidida a não repetir o desastre do último voo. David, por outro lado, parecia se divertir bastante. Orgulhoso de você, disse, segurando a risada, sem mãos voadoras dessa vez. Ela virou a cabeça devagar, lançando um olhar afiado. Nem menciona isso. Ele deu uma risada baixa, balançando a cabeça. Não se preocupa, Olivia. Você vai arrasar. Ela respirou fundo, olhou para ele e pela primeira vez sentiu algo além dos nervos. Confiança. E talvez, só talvez, um pouco de outra coisa também. Algo nos olhos dele. Ao aterrissarem na Alemanha, foram direto ao hotel, deixaram as malas e seguiram para a empresa dos investidores. O prédio era impressionante. Moderno, com fachadas de vidro e uma arquitetura de tirar o fôlego. No elevador, David ajeitou o blazer, respirou fundo e olhou para ela. Tudo certo? Ela assentiu, tentando parecer mais segura do que realmente estava. Tudo certo. Quando as portas se abriram, foram recebidos por 3 executivos alemães, sérios, educados, extremamente formais. A reunião começou tensa. Eles falavam entre si em alemão, revisando contratos, questionando cláusulas, expressando dúvidas em uma velocidade que deixaria qualquer um perdido já na primeira frase. Foi quando Leia entrou em ação. Com a mesma confiança que tinha ao lidar com redes e códigos, começou a traduzir. Mas não era só tradução, ela explicava, dava contexto, respondia perguntas antes mesmo de David ter chance de abrir a boca. Como podem ver, nosso sistema é totalmente escalável. Começou ela e então virou-se para David. Eles querem saber se o sistema consegue lidar com a demanda que estão projetando. David assentiu e Lívia continuou. Explicava cada detalhe como se estivesse naquele projeto desde o início, e não demorou muito para os olhares desconfiados dos investidores começarem a suavizar. Sorrisos surgiram, concordaram com a cabeça. Pouco a pouco, o clima mudou, de tensão para receptividade. Em um determinado momento, um dos executivos disse algo em alemão, rindo. Lívia sorriu e traduziu. Ele disse que nunca viu uma técnica de TI falar alemão assim e ainda entender tanto do negócio. David sorriu, cruzando os braços, olhando diretamente para ela com aquele olhar que Lívia já sabia ler tão bem, admiração. E algo mais,
muito mais. Ao final da reunião, depois de 2 horas intensas de conversa, contratos, números e propostas, os investidores apertaram as mãos, sorrindo. Vamos entrar a bordo, disseram, assinando os papéis. Lívia traduziu com um grande sorriso. Sejam bem-vindos. Eles aceitaram. David soltou um suspiro aliviado e, num impulso, segurou a mão dela, apertando com firmeza. Você foi incrível. Ela sorriu, um pouco tímida, sentindo aquele aperto familiar no peito, o tipo de sensação que só ele conseguia provocar. Eu só fiz meu trabalho. Ele balançou a cabeça, olhando diretamente em seus olhos. Não, você fez muito mais do que isso. Mais tarde, de volta ao hotel, quando toda a atenção já havia passado, David apareceu na porta do quarto dela. Lívia abriu e o encontrou mais casual, sem blazer, a camisa com 2 botões abertos, as mangas dobradas, o cabelo levemente bagunçado e, claro, aquele perfume, aquele maldito perfume que parecia feito sob medida para desmontar qualquer resistência que ainda restasse nela. Oi, disse ela, tentando soar natural. Oi, ele respondeu sorrindo. Estava pensando. Depois de hoje, a gente merece comemorar. Quer jantar comigo? O coração dela disparou. Claro, respondeu, tentando parecer tranquila, embora as pernas estivessem fracas. O restaurante tinha uma vista deslumbrante da cidade, prédios iluminados e aquela atmosfera mágica que fazia tudo parecer cena de filme. A conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre tudo: trabalho, viagens, família, intercâmbio, sonhos, até sobre a vez em que Lívia tentou fazer um prato tradicional alemão e deu tudo errado. David riu, leve, mais relaxado do que ela já tinha visto antes. E cada vez que ele sorria, cada vez que a olhava daquele jeito, o mundo simplesmente desacelerava. Quando o jantar terminou, saíram do restaurante e ficaram ali, na calçada, observando a cidade. Por alguns segundos, apenas silêncio, se olhando. Então David se aproximou, segurou delicadamente o queixo dela e, num tom mais suave, perguntou: Posso? Ela não respondeu com palavras, apenas assentiu, fechando os olhos. E então o beijo aconteceu. Diferente do beijo no avião, diferente do beijo no banheiro. Esse não foi um acidente, não foi nervoso, não foi resultado de turbulência ou fuga desesperada. Foi porque os dois queriam. O beijo começou suave, mas logo ficou mais intenso, cheio de desejo, como se estivessem se contendo por tempo demais. As mãos dele na cintura dela, as dela subindo para o pescoço dele, puxando-o para mais perto. O mundo sumiu. Luzes da cidade, som dos carros, brisa noturna, tudo desapareceu. Só existiam eles dois. Quando se afastaram, ainda com os rostos colados, David sorriu e sussurrou: Isso não tem desculpa. Ela sorriu de volta, mordendo levemente o lábio. Nem saída. Eles riram, ainda com as testas encostadas, e naquele instante sabiam: nada seria como antes. O avião pousou em Nova York no início da noite, trazendo de volta 2 pessoas que, por mais que tentassem fingir, sabiam que não eram as mesmas de dias atrás. Lívia olhava pela janela, coração apertado, tentando entender como uma simples viagem de negócios tinha virado o maior caos emocional da vida dela. Do outro lado do corredor, David parecia mais tranquilo do que nunca, com aquele leve sorriso nos lábios, braços cruzados e aquele olhar que dispensava legenda. Desembarcaram sem dizer muito, talvez por nervosismo, talvez por medo de encarar o que estava claramente acontecendo entre eles, ou talvez só tentando fingir que estavam voltando à rotina, mas quem estavam tentando enganar. Na manhã seguinte, Lívia chegou na empresa mais cedo que o normal. Por mais que tentasse, não conseguia controlar a ansiedade. O que tinham vivido na Alemanha parecia um filme do qual ela não queria acordar, mas agora era a realidade.
Escritório, chefia, crachá no pescoço e aquela regra invisível que dizia: não se envolva com o chefe. Foco profissional. Eu sou técnica de TI, não personagem de comédia romântica. Repetia para si mesma, ajeitando o cabelo e respirando fundo na frente do espelho do elevador. Mas no momento em que entrou na sala do TI, percebeu que não era a única com esses pensamentos. Lucas, disse, ao ver o colega lançando um sorriso malicioso. E aí, como foi a Alemanha? Perguntou ele, cruzando os braços, claramente esperando algum detalhe suculento. Foi. Lívia tentou soar casual enquanto se sentava. Trabalho. Muito trabalho. Trabalho com... Claro. Ele respondeu, quase rindo. E aquele CEO maravilhoso que você chama de chefe... Trabalhou duro também, né? Ela revirou os olhos. Lucas, por favor, foca no sistema. Mas lá no fundo sabia que era inútil. Aquele sorriso bobo no rosto dela entregava tudo. Conforme o dia passava, os olhares começaram. De vez em quando, David passava pelo corredor com uma pasta nas mãos que claramente não precisava ir a lugar nenhum. E sempre que seus olhos se encontravam, um sorrisinho aparecia no canto da boca dele. Ela fingia estar concentrada no laptop, mas o som dos sapatos dele no chão já era suficiente para acabar com qualquer foco. E então vieram as mensagens internas. David, servidor da sala 45 parece instável. Pode verificar? Lívia, claro, só o servidor. Ou a sua cadeira também está com problemas? Demorou 2 segundos para ele responder. David, agora que você mencionou, a cadeira está meio bamba, sim. Melhor verificar também. Lívia segurou a risada, balançando a cabeça. Lucas, sentado à sua frente, arqueou a sobrancelha. Por que você está sorrindo desse jeito? Perguntou desconfiado. Ah, é nada. Só um problema técnico. Respondeu, digitando rápido para parecer super profissional. Algumas horas depois, David, usando sua desculpa preferida de verificar a infraestrutura, apareceu na porta do setor de TI. Tudo certo por aqui? Perguntou, encostado no batente. Sem nem olhar, Lívia respondeu, fingindo estar profundamente concentrada. Tudo funcionando perfeitamente, por enquanto. Ele sorriu. Ótimo. Qualquer coisa, minha porta está aberta. Assim que ele saiu, Lucas se virou para ela sem perder tempo. Ok, agora não dá mais para negar. O que está rolando? O quê? Nada. Lívia respondeu, ajeitando os óculos, visivelmente sem graça. É só trabalho, Lucas. Ele cruzou os braços, levantou a sobrancelha e disse: Aham. E eu sou astronauta. Eles riram, mas a verdade era que já não dava mais para esconder. E então veio o almoço. E as coisas ficaram ainda mais engraçadas. Lívia estava na fila da cafeteria quando percebeu que David estava logo atrás dela. Tentou agir naturalmente, mas no momento em que se virou para pegar um guardanapo, o copo de café virou. Ah, não, 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 murmurou, tentando segurar, mas era tarde. O café se espalhou pelo balcão. David segurou o riso e pegou alguns guardanapos. Tá tudo bem, Olivia. É só café. Ela suspirou, colocando a mão na testa. Sou um desastre ambulante. Ele sorriu, ajudando a limpar. Bom, se você for fazer bagunça, que seja perto de mim. Ela corou na hora, desviando o olhar. Para! Mas 2 lugares à frente, 3 colegas de trabalho observavam tudo, cochichando e sorrindo, claramente tirando suas próprias conclusões. Pois é, tinha começado, e não parou por aí. Voltando para o escritório, Lívia tropeçou no próprio sapato baixo, esbarrou no balcão da recepção e quase derrubou o suporte de panfletos da empresa. A recepcionista olhou assustada. Você tá bem? Lívia jogou o cabelo para o lado, tentando disfarçar. Tudo certo. A gravidade só gosta muito de mim. E adivinha quem estava vindo pelo corredor, assistindo a cena inteira? David. Ele cruzou os braços, tentando não rir. Só mais um dia normal para minha técnica de TI favorita. Ela revirou os olhos, apertando os lábios para segurar a risada. Corta essa.
e mais uma vez os olhares curiosos surgiram de todos os lados. O resto do dia seguiu assim, cheio de pequenas situações que, para qualquer um observando, deixavam óbvio. Tinha algo acontecendo entre eles, mas a vida sempre encontra um jeito de lembrar que nada é tão simples assim. Porque lá no fundo, tanto Lívia quanto David sabiam que, por mais divertida, leve e cheia de química que aquela história fosse, ainda existia uma coisinha chamada realidade. Afinal, ele era o CEO e ela, uma funcionária nova, uma técnica de TI. Por mais que os sorrisos, os olhares e aqueles beijos roubados em outro país parecessem perfeitos, Nova York não era a Alemanha. E no fundo, os dois sabiam que aquilo era só o primeiro sinal de uma tempestade que já começava a se formar. O dia, aliás, tinha começado até normal demais, para o tipo de caos que Lívia já estava acostumada. A maior parte da equipe parecia estar em reuniões externas, viajando ou em almoços longos. O escritório estava mais silencioso do que o habitual, quase suspeito. Ela estava sozinha na sala de TI, ajustando configurações de segurança na rede. Desde o último ataque hacker, começou a revisar tudo 3 vezes. Foi então que ouviu o som de salto alto ecoando pelo corredor. A princípio, pensou que fosse alguém do RH, talvez do jurídico. Nem se deu ao trabalho de olhar, até que os passos pararam bem na porta. Com licença. Veio uma voz feminina, fria, firme e carregada de arrogância. Lívia levantou os olhos devagar, e no segundo em que o fez, soube. Aquilo não ia terminar bem. Na sua frente estava uma mulher impecável. Vestido justo, salto-agulha, cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem sem falha e um olhar que cortava como lâmina. A mulher cruzou os braços, inclinou-se sobre a mesa e disparou, sem sequer se apresentar. "O que você pensa que está fazendo com meu marido?" O coração de Lívia parou. Simplesmente parou. Ela piscou. 1, 2, 3 vezes. E ainda não tinha certeza se tinha escutado direito. "Desculpa?" Ela perguntou, tentando esconder o tremor na voz. Você. Você disse isso mesmo?" "Ah, você ouviu muito bem", respondeu a mulher, arqueando uma sobrancelha, os olhos estreitos, frios. "Eu não sou cega nem burra. Vejo claramente o joguinho que você está fazendo. Só vim aqui deixar bem claro. Ele tem uma esposa, e essa esposa sou eu." Por alguns segundos, tudo ao redor de Leia virou um borrão. O som dos teclados, dos telefones tocando, o zumbido do ar-condicionado, tudo desapareceu. O coração dela começou a bater tão rápido que ela precisou se apoiar na mesa para não cair. "Desculpa, você está dizendo que o David é seu?" Ela engoliu seco, a boca completamente seca. "Marido?" A mulher cruzou os braços e deu um sorriso torto, daquele tipo que transborda certeza de vitória. "Isso mesmo. Então faz um favor a si mesma. E saia da vida dele." O estômago de Leia virou. O peito apertou de um jeito quase insuportável. Isso. Isso não pode. Sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. "Isso não pode ser verdade." A mulher se inclinou sobre a mesa, apoiando os dedos longos com delicadeza cruel. "Ah, é verdade, sim", disse, fria como gelo. "E se você acha que é a primeira, não é. Ele tem esse defeito. Se encanta fácil, mas no fim, sempre volta, porque ele é meu marido. Entendeu?" Leia tentou respirar fundo, mas o ar simplesmente não vinha. Era uma onda de choque, tristeza, raiva e uma vergonha ardente que queimava em cada canto do corpo. Tentou falar, mas não conseguiu. A garganta se fechou, os olhos arderam, e ela sabia que se não respirasse fundo ali mesmo, as lágrimas viriam. A mulher sorriu, ajeitou a bolsa no ombro. Antes de sair, lançou o golpe final. "Faça a escolha certa, saia do caminho." E saiu, deixando Leia ali, completamente destruída, sentada, olhando para o nada,
o coração em pedaços. O tempo congelou. Ela não sabia quanto tempo ficou ali, encarando a tela do computador, sem entender uma linha sequer do que estava escrito. Cada pensamento era um martelo batendo. Eu sou só uma funcionária. Ele é o CEO. Claro que isso nunca faria sentido. Como eu pude ser tão ingênua? O aperto no peito mal deixava ela respirar, e quando ouviu os passos firmes de David se aproximando naquele corredor, ela soube. Não dava para fingir. Ela precisava de respostas. Agora. Levantou-se, enxugou as mãos suadas na calça, respirou fundo e foi direto até a sala dele. Sem pensar. Bateu uma vez e entrou sem esperar resposta. David tirava o paletó, ajeitava a gravata, mas parou assim que viu o rosto dela. Pálida, tensa, os olhos prestes a transbordar. Lívia, o que aconteceu? Ela cruzou os braços, tentando conter o choro, respirou fundo e explodiu. Você é casado? O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Os olhos de David se arregalaram. Ele deu 2 passos na direção dela, visivelmente confuso. O quê? Do que você está falando? Não mente para mim, ela gritou, apontando o dedo para ele, as lágrimas finalmente caindo. Não faz isso comigo. Eu mereço pelo menos a verdade. David passou a mão no cabelo, abalado, respirando fundo. Lívia, eu não sou casado, balançou a cabeça. Meu Deus. Ela veio aqui, né? Ela se abraçou, como se fosse desmoronar se não se segurasse. Ela veio. E foi bem clara. Disse que você é o marido dela. Mandou eu sair do caminho. David fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e se aproximou, segurando os ombros dela com delicadeza. Olha para mim. Olha para mim, disse com firmeza calma. Eu não sou casado. Eu tô divorciado há meses. Mas ela não aceita. Ela aparece. Ela invade. Ela faz isso. Ela me segue. Leia piscou, tentando absorver tudo, mas o nó no peito não passava. Por quê? Por que você nunca me contou isso? Ele franziu o senho, abaixou a cabeça por um instante e respondeu. Porque eu não queria que você me visse assim. Com esse passado todo bagunçado, eu não queria te afastar. Ela riu, nervosa, balançando a cabeça, as lágrimas caindo sem controle. Pois parabéns. Conseguiu exatamente isso. David segurou o rosto dela entre as mãos, olhando nos olhos, desesperado. Lívia, é sério. Eu não sou casado. Eu tô completamente apaixonado por você. Eu ia te contar. Juro por Deus que ia. Mas eu tive medo. Medo de te perder. Ela fechou os olhos, sentindo o peito doer ainda mais. E eu tenho medo de mim mesma, sussurrou. Medo de me enganar. Medo de acreditar. Ela fez um gesto entre eles. Que isso aqui pode funcionar. Ele segurou suas mãos com força. Pode funcionar. De verdade. Pode sim. Mas ela balançou a cabeça, recuou, soltando as mãos dele. Eu preciso ir. Eu não consigo. Eu só... Engoliu em seco, a voz quebrada. Eu sou só uma funcionária, David. Você é o CEO. Eu tô mentindo pra mim mesma. Achei que... Ela limpou as lágrimas. Achei que isso podia ser mais do que é. Lívia, não faz isso. Não vai embora. Ele implorou, dando um passo à frente. Mas ela já estava na porta, já chorando. Me desculpa. Eu só não consigo. E saiu, deixando ele para trás. David ficou no meio da sala, parado, encarando a porta fechada. O peito doía, as mãos tremiam, o olhar completamente perdido. E pela primeira vez em anos, ele não sabia o que fazer.
Ele se sentia completamente impotente. David estava sentado no sofá do escritório executivo, imóvel. O celular largado sobre a mesa, as mãos entrelaçadas, o olhar perdido no chão. Como se de repente nada ao seu redor fizesse mais sentido. Em toda a sua vida, ele jamais imaginou que poderia se sentir daquele jeito. Ela se foi, repetia em voz baixa para si mesmo. E a culpa é toda minha. O vazio no peito era tão grande que até respirar parecia difícil. Pela primeira vez, aquele CEO poderoso, confiante, que tomava decisões milionárias sem pestanejar, não fazia ideia do que fazer. Do outro lado da cidade, no apartamento que dividiam, Lívia estava encolhida no sofá, abraçando um travesseiro, o rosto inchado de tanto chorar. Camila, sua melhor amiga, andava de um lado para o outro, com um pacote de salgadinhos numa mão e um copo de refrigerante na outra. Tá, peraí, disse ela, parando bem em frente a Lívia. Vamos organizar essa história porque tá começando a parecer novela mexicana e eu me recuso a ser só a amiga engraçada da protagonista. Lívia fungou, abraçando o travesseiro com mais força. Eu fui uma idiota! Não, não, não. Camila ergueu o dedo, balançando com firmeza. Você não tem permissão para dizer isso. Você não é idiota. Você é uma mulher maravilhosa, incrível, sensacional. Ela olhou para o travesseiro e completou. E que claramente precisa lavar esse troço, porque já absorveu meio litro de lágrimas. Lívia soltou uma risada chorosa, os olhos apertados de tanto chorar. Eu criei expectativa, Camila. Ele é um CEO, e eu sou só eu. Camila cruzou os braços, levantando uma sobrancelha. Tá. E ele é um CEO que te levou para a Alemanha, te apresentou para investidores, confiou em você para fechar um contrato bilionário, te levou para jantar, te beijou várias vezes. E, completou Lívia, fungando, não me contou que tinha uma ex-maluca que ainda acha que é esposa dele. Camila bufou, revirando os olhos. Ok, ponto para você. Mas, amiga, ele é um homem. E homens são, às vezes. Lívia ergueu a sobrancelha. Às vezes? Às vezes são perdidos, atrapalhados, confusos, meio burros até. Mas não porque não te amam. É só o pacote completo mesmo. Lívia sorriu, mesmo com lágrimas nos olhos. Você é impossível. Camila se sentou ao lado dela, pegou suas mãos e agora falou com mais seriedade. Olha pra mim, esse cara tá completamente apaixonado por você. Mesmo eu, que nem tava lá, consigo ver. Você acha mesmo que um CEO, cercado de gente o tempo todo, ia perder tempo te levando para jantar na Alemanha, olhando para você daquele jeito que até me faz corar só de lembrar? Lívia respirou fundo, fechando os olhos com força. Eu só tô com medo, Camila. Medo de me machucar. Medo de não ser suficiente. Camila segurou o rosto dela com as duas mãos e olhou direto nos olhos da amiga. Escuta o que eu tô te dizendo. Você é mais do que suficiente, e se ele não enxergar isso, então é ele quem não merece você. Lívia suspirou, olhando para o teto. E se ele vier atrás de mim? Camila sorriu, jogando-se no sofá. Aí, minha amiga, a gente faz ele suar um pouquinho, só para aprender. Naquele exato momento, do outro lado da cidade, David estava parado em frente ao prédio dela. Vestia um terno, sem gravata, o cabelo levemente bagunçado. Nas mãos, um buquê de flores. Sim, ele. O CEO. O homem que nunca, jamais fazia esse tipo de coisa. Estava ali parado, parecendo um adolescente prestes a se declarar no baile da escola. Respirou fundo, apertou o botão do interfone e esperou. Alô? A voz de Camila soou do outro lado. Oi, é o David. Eu posso falar com a Lívia? Perguntou, ajeitando o blazer, visivelmente nervoso. Camila tentou conter o riso. Depende. Trouxe pizza? David piscou confuso. Pizza? Brincadeira, pode subir. O som do portão abrindo ecoou e ele entrou. Subiu os 3 lances de escada quase correndo e parou diante da porta. Respirou fundo de novo, ajeitou as flores e bateu. Quando a porta se abriu, Lívia estava ali,
de moletom, cabelo preso num coque bagunçado, olhos ainda inchados, segurando uma caneca de chá. No instante em que o viu, ela congelou. David. Ele ergueu as flores, meio sem jeito. Oi, Camila. Sentada no sofá, arqueou as sobrancelhas, sorriu discretamente e pegou o celular para gravar. Isso vai direto pro grupo das meninas, sussurrou para si mesma. David respirou fundo, apertou mais forte o buquê e falou tudo de uma vez só. Eu sei que devia ter te contado. Eu sei que errei. E eu entendo se você não quiser me ouvir. Mas eu não podia deixar você pensar, nem por um segundo, que você não é suficiente. Porque, Lívia, você é. Ele sorriu, olhando direto para ela. Você é maravilhosa, inteligente, divertida, incrível, teimosa, meio desastrada, e eu nunca senti isso por ninguém. Nunca. Lívia apertou a caneca, piscando rápido para conter as lágrimas. David. Ele deu um passo à frente, pegou suavemente a mão dela. Por favor, me escuta. Você virou minha vida de cabeça para baixo de um jeito que ninguém nunca fez, e eu não quero, nem por um segundo, viver um dia sequer sem você nele. Ela sorriu, mordendo o lábio, mas as lágrimas já rolavam. Você não faz ideia do quanto eu precisava ouvir isso. Ele respirou fundo, apertou as mãos dela com firmeza e disse com absoluta certeza: Eu escolho você, Lívia. Só você. Hoje, amanhã, todos os dias. Camila fungava no sofá, emocionada. Meu Deus, isso é melhor do que qualquer coisa na Netflix. Lívia soltou uma risada entre lágrimas, balançando a cabeça. Você é completamente maluca. Sou sim, David respondeu sorrindo. Louco por você. E então, sem pensar, sem medo, sem qualquer dúvida, eles se beijaram. Um beijo sem espaço para dor, insegurança ou passado. Só havia amor, desejo e aquela certeza absoluta de que era ali. Eram eles. Era o destino. Quando finalmente se separaram, Camila bateu palmas do sofá. Pronto. Cena linda, emocionante, digna de Oscar. Agora posso pedir uma pizza? David riu, olhou para ela e respondeu com um sorriso. Por minha conta. Amei. Pode continuar sendo CEO, ela disse, cruzando os braços. Aprovado. Lívia riu, balançando a cabeça e olhando para David com aquele sorriso. Aquele que ele já sabia que queria ver todos os dias da vida. Alguns dias se passaram desde a grande reconciliação e, honestamente, parecia que o universo inteiro estava conspirando para que tudo desse certo. David parecia mais leve, mais feliz. E, segundo os funcionários da empresa, até o clima no andar executivo havia mudado. O CEO, que antes era conhecido por ser frio, calculista e reservado, agora parecia outra pessoa. Alguém apaixonado, encantado e, acredite se quiser, até engraçado. Lívia, por outro lado, tentava seguir sua rotina, mas fingir que nada havia acontecido era impossível. Afinal, ela estava vivendo o tipo de história que a maioria das pessoas só via nos filmes, só que dessa vez ela era a protagonista. E como se tudo isso já não fosse surreal o bastante, algo muito, muito inesperado estava prestes a acontecer. Naquela manhã, o escritório estava agitado. Todos falavam sobre a apresentação dos resultados trimestrais. Depois do acordo bilionário fechado na Alemanha, que, sejamos honestos, só aconteceu graças a Lívia, a empresa havia batido recordes históricos. A empolgação era tanta que até Lívia, que normalmente ficava escondida no setor de TI, foi convidada para a sala principal com os diretores, gerentes e, claro, David. Sentindo-se tímida e orgulhosa ao mesmo tempo, ela se acomodou na cadeira, olhando para os gráficos no telão, tentando parecer calma. Mas era difícil. Ele estava ali, impecável de terno, andando de um lado para o outro, conduzindo a apresentação com firmeza. David falava com segurança, destacando resultados, metas alcançadas, marcos importantes,
E de tempos em tempos, seu olhar encontrava o dela, aquele olhar, o deles. E graças ao esforço de toda esta equipe, ele disse, caminhando pelo palco, alcançamos um crescimento de 22%, um recorde absoluto na história da empresa. Aplausos tomaram conta da sala. Todos vibraram. Lívia sorriu, sentindo um orgulho imenso. Não só por fazer parte da empresa, mas por fazer parte da vida dele. David fez uma pausa, respirou fundo, olhou para o telão e depois para o público. De repente, seus olhos se fixaram nos dela. Ele segurou o microfone com as duas mãos, ajustou a gravata, respirou fundo de novo e sorriu. Bom, começou ele caminhando devagar para o centro do palco. Antes de continuar, tem algo muito mais importante que eu preciso dizer hoje. Os diretores se entreolharam confusos. Alguns cochicharam. Lívia arregalou os olhos. Um arrepio percorreu sua espinha. O que ele está fazendo? Pensou, com as mãos cerradas no colo. David a encarou, desligou o microfone de lapela. Eu sei que isso não estava no roteiro, disse ele, agora apenas com a voz, mas parecia que ela preenchia toda a sala. Mas quem me conhece sabe, a vida é curta demais para perder tempo. Ele desceu do palco. Sim, desceu. Caminhou em direção a ela. Os olhos de todos o acompanhavam. Ninguém entendia nada. Parou bem na frente dela. Tirou algo do bolso do blazer, uma caixinha, azul, pequena. Lívia levou a mão à boca. Não, 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 sussurrava sem conseguir controlar o coração disparado. David se ajoelhou. Sim, o CEO da empresa, o homem mais poderoso daquele prédio, ajoelhou. A sala congelou. A diretora de RH quase deixou o tablet cair. Um dos gerentes derrubou café no chão. E Lucas, do TI, soltou alto. Meu Deus! Com as mãos na cabeça, David abriu a caixinha. Um anel, simples, elegante, perfeito, parecia ter saído direto da vitrine da Tiffany. Ele olhou nos olhos dela, pegou sua mão e, com um sorriso cheio de amor, nervosismo e certeza, disse: Lívia, você virou meu mundo de cabeça para baixo. E, sinceramente, eu nunca mais quero que ele volte ao normal, porque nunca, em toda a minha vida, eu me senti tão vivo, tão completo, tão feliz, como me sinto com você. Ela apertou a mão dele, as lágrimas já escorrendo. David respirou fundo, segurou o anel e continuou, voz firme, mas cheia de carinho. Então, antes de qualquer reunião, qualquer apresentação, qualquer coisa nesse mundo, tem só uma coisa que eu preciso saber. Ele sorriu. Você quer casar comigo? Por alguns segundos, o mundo inteiro parou. Lívia olhou para ele, para o anel, para as pessoas ao redor, e então de volta para ele. E de repente explodiu em lágrimas e risos ao mesmo tempo. Sim, seu maluco! Gritou, jogando os braços em volta do pescoço dele, enquanto a sala inteira explodia em aplausos, gritos e gargalhadas. David se levantou, a girou no ar, segurando-a bem perto, rindo junto com ela, enquanto todos batiam palmas, filmavam, gritavam. Alguns até se emocionaram. Lucas, filmando com o celular, virou-se para um colega e disse: Eu sabia, eu sabia. Isso é melhor que qualquer série da Netflix. O diretor financeiro limpava os olhos, disfarçando. Alguém tá cortando cebola aqui, sério. Até a diretora de RH, geralmente a mais séria da empresa, sorria com as mãos sobre o coração. Meu Deus, isso é perfeito. David colocou o anel no dedo dela, segurou seu rosto com carinho e a beijou ali mesmo, na frente de todos, sem medo, sem vergonha, sem protocolo. Quando se separaram, ele olhou dentro dos olhos dela e sussurrou: Só por ela. Você é a minha escolha. Hoje, amanhã, todos os dias da minha vida. Ela sorriu, segurando o rosto dele.
E você é a minha. E naquele momento não existia CEO, funcionária, empresa, contratos, metas ou reuniões. Existiam apenas os dois. 2 meses depois, o som suave de violinos preenchia o jardim. A decoração era de tirar o fôlego, flores brancas, folhagens delicadas, cortinas leves balançando com a brisa e um corredor coberto de pétalas. Convidados bem vestidos sorriam, cochichavam, ajustavam os celulares, prontos para capturar cada segundo de algo que mais parecia cena de filme, e de certo modo era. Um filme da vida real. No altar estava David, terno impecável, gravata clara, cabelo perfeitamente arrumado, pelo menos até aquele momento, já que ele passava a mão nos fios a cada 2 minutos, visivelmente nervoso. Respira, respira, murmurava para si mesmo, olhando para o celebrante e depois para o início do corredor, esperando por ela. Lucas, agora seu padrinho, tentava não rir. Engraçado ver o CEO mais temido da cidade tremendo que nem vara verde. David sorriu, ajeitando a gravata. Cala a boca, Lucas. Relaxa, cara. Ela tá vindo. E tá linda. Eu vi. David respirou fundo, passou a mão no cabelo mais uma vez. E no segundo seguinte, a música mudou. Todos se levantaram. As portas do jardim se abriram. E lá estava ela, Lívia, vestido branco leve e delicado, com uma saia que se movia suavemente a cada passo, o cabelo preso de forma solta, com alguns fios emoldurando o rosto, e aquele sorriso que podia iluminar qualquer lugar no mundo. Ela deu o primeiro passo e tropeçou levemente na barra do próprio vestido. Ai, não! Sussurrou, se apoiando na dama de honra. David não se conteve e ali na frente de todos gritou: Tentando cair por mim de novo, é? Com aquele sorriso travesso e provocador que só ele tinha. A plateia caiu na gargalhada. Lívia cobriu o rosto com a mão, rindo e balançando a cabeça, respondendo enquanto caminhava. Parece que é meu esporte favorito. Camila, sua dama de honra, e claramente a mais empolgada de todas, levantou o buquê no ar e gritou: Vai, amiga, vai com tudo nesse homem maravilhoso. Todos riram e aplaudiram, enquanto ela seguia até o altar, desta vez sem tropeçar, mas com as bochechas coradas de pura felicidade e um pouquinho de vergonha. Quando parou em frente a David, ele pegou suas mãos e sussurrou: Você tá absolutamente deslumbrante. Ela sorriu, mordeu o lábio e respondeu: E você tá aceitável. Piscou, fazendo-o rir alto. O celebrante pigarreou, tentando retomar o controle de uma cerimônia que claramente já havia fugido dos padrões tradicionais. Bem, ajeitou os óculos. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de duas pessoas, mas uma história que eu diria que é, no mínimo, única. Todos riram. O celebrante olhou para os dois e perguntou: David, gostaria de dizer algumas palavras? David respirou fundo, segurou as mãos dela com firmeza, olhou direto em seus olhos e começou. Pensei muito no que dizer hoje. Mas, sinceramente, não existe discurso perfeito nem roteiro certo, porque tudo o que a gente viveu desde aquele dia foi totalmente fora do roteiro. Lívia sorriu, apertando as mãos dele, com os olhos já cheios de lágrimas. David continuou. Tudo começou com turbulência, e com você se agarrando em algo que, sinceramente, não devia ter agarrado. Ele fez uma pausa, e os convidados explodiram em gargalhadas. Camila, no banco das madrinhas, quase caiu de tanto rir. Meu Deus, ele falou isso mesmo? David voltou o olhar para Lívia sorrindo.
E desde aquele dia, desde aquele momento, eu sou seu, corpo, alma, coração. E bom, a empresa também, se você quiser. Piscou para ela. Aplausos, risos, algumas lágrimas discretas. Nunca imaginei, nunca mesmo, que aquele voo mudaria minha vida. Mas mudou. Você chegou do jeito mais desajeitado e encantador possível, virou tudo de cabeça para baixo e me fez perceber que eu só estava vivendo meia vida. Ele acariciou o rosto dela com uma das mãos, passando o polegar com delicadeza em sua bochecha. Você é o meu amor, minha melhor amiga, minha parceira, meu caos favorito e a mulher com quem eu quero compartilhar cada turbulência e cada pouso suave que a vida trouxer. Lívia fungava, rindo e chorando ao mesmo tempo. Se você achou que ia fazer um discurso fofo e que eu não ia chorar, você está muito enganado. O celebrante sorriu, olhou para ela e perguntou: Lívia, suas palavras? Ela respirou fundo, olhou para David e começou, a voz trêmula, mas cheia de amor. Eu nunca imaginei que aquele voo seria mais do que um desastre pessoal nas alturas, mas se eu soubesse que ao pegar, bom, o que eu não devia, eu ganharia você como prêmio. Ela pausou, rindo, enquanto a plateia explodia de novo em gargalhadas. Eu teria reservado ida, volta e mais 10 conexões extras só para garantir. Todos aplaudiram, rindo, visivelmente emocionados. Você é tudo o que eu nunca soube que precisava. Ela continuou segurando as mãos dele. É minha calmaria, minha tempestade, meu caos organizado e meu amor. David sorriu, apertando as mãos dela com força. O celebrante, ainda sorrindo, completou: Diante de todos aqui presentes, eu os declaro oficialmente marido e mulher. Mas antes mesmo que ele terminasse a frase, David puxou Lívia pela cintura e, sem cerimônia, sem protocolo, sem hesitar nem por um segundo, a beijou ali mesmo. Um beijo cheio de amor, de riso, de promessas e de tudo o que eles viveram até aquele momento. O som de aplausos, gritos, assobios e até alguns uhul preencheu todo o jardim. Quando finalmente se separaram, David segurou o rosto dela entre as mãos, sorriu e disse: Agora você está oficialmente presa comigo. Ela sorriu de volta a Barcaó, abraçando o pescoço dele. E você é oficialmente meu CEO, pessoal. Lá do fundo, Camila gritou: CEO do amor! E a multidão caiu na risada mais uma vez. Eles seguiram de mãos dadas pelo corredor, rindo, abraçando os amigos, sendo cobertos por pétalas, beijos, parabéns. E, acima de tudo, felicidade pura. E você, o que achou da história de Lívia e David? Conta pra gente aqui nos comentários. De 0 a 10, qual nota essa história merece? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias e aproveita para clicar aqui no final e conferir mais histórias inspiradoras como essa.